5 técnicas completamente inusitadas de produtividade que provavelmente você nunca ouviu falar e pode, mudar o seu dia, mudar a sua produtividade, mudar seus resultados. E a gente vai falar nesse podcast. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média, episódio 204. E tem uma coisa que eu já preciso falar e tem que ser no começo. Ah, meu Deus, fale então desde o começo. Pra eu conseguir pegar a tempo. Cara, eu tô louca pra uma hora chegar nos comentários do Five lá e ter assim, eu fui a curtida número 1. Quem será? Não achou ainda o número 1? Não, número 1, acho que quando ele chega já tem mais, já tem 100 e poucos. A mais baixa, eu acho que foi 100 e poucos. Eu nunca peguei nem assim, eu fui a curtida 8, 16. 16? Não. Cara, um dia vai ter lá, eu fui a curtida número 1. O que é isso, Five? Pra você que tá caindo de paraquedas aqui, você curte, bota pra gente, eu fui a curtida número, né? Você tem 3 regras aqui. Curtir se você gostou do tema, dizer que número você curtiu e terceiro, toda frase que você ouvir, que fizer sentido pra você, uma frase que te impacte, uma mensagem, escreve aqui nos comentários, porque você ajuda outras pessoas a não deixar isso passar desapercebido. A gente é uma comunidade aqui, uma comunidade de Fives. E o que é Five? Já tem um tempo que a gente não explica o que é Five, né? Já teve até um comentário que eu vi de uma pessoa dizendo o que é recém-chegada, o que é Five? Alguém me ajuda. E eu não vou explicar. Um Five, por favor, explique abaixo o que é Five. O que é Five? Gostei. Fechou? Fechou. Você vai escolher a melhor descrição do que é Five pra trazer pra gente? Vou. E nos próximos comentários do Five... Deixa eu anotar pra mim do futuro, então. Anota pra você do futuro. Tempo real. Que a gente vai trazer. Esse é o podcast Produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade, liderança, pós-graduado em neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos. Né? Se você quer ter um evento e nesse evento você quer que converta, você transforme a vida das pessoas e gere conversão real naquilo que você vai vender lá dentro, Paty Araújo é a pessoa para você procurar para uma consultoria individualizada. Então vamos falar sobre as 5 regras inusitadas que você nunca ouviu sobre produtividade. Uma delas é uma técnica de 5 segundos. Já imaginou você se tornar produtivo em 5 segundos? Que coisa incrível! É uma delas. Já tô curiosa. Vamos falar? Vamos. Por que eu preciso de técnicas inusitadas de produtividade? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. O mundo, toda vez que eu pergunto para os meus alunos, eu pergunto assim, cara, vocês têm a percepção que o mundo está mais complexo? Eu tenho. E eu diria que mais de 90% das pessoas dizem, eu tenho a percepção de que o mundo ficou mais complexo. Five, deixa eu te fazer uma pergunta. Responde para mim assim, mais complexo, menos complexo nos comentários, para eu saber a tua opinião. Os meus alunos, eles falam, cara, parece que o mundo ficou mais complexo. E ficou mesmo. Cada vez parece que está mais difícil produzir. Vou dar um exemplo, olha que loucura, né? A inteligência artificial veio, em tese, para nos ajudar. Aí a gente começa a ter o quê? As competições das inteligências artificiais. Então você começa a falar, cara, todo dia tem um negócio novo. Uma que faz vídeo, uma que faz não sei o quê, uma que interpreta texto, uma que faz... Aí você fala, caraca, bicho, qual que eu uso? Você vai ficando louco. Aí acaba que, na melhor das hipóteses, o cara usa o ChatGPT e olhe lá quando o cara usa. Então, o mundo vai ficando mais complexo. O troço que foi feito para facilitar a nossa vida tem tantas escolhas para se tomar. E tem um estudo de Harvard, Paty. O cara chegou para um grupo e falou assim, você tem uma opção para você escolher um presente para você. Ah, não, desculpa. Acabou, só tem uma opção. Qual opção? Tal. Ah, então beleza, obrigado, ganhei o presente. Feliz da vida. Feliz da vida. Ganhei o presente. Chegou pro outro grupo, fez a mesma coisa. Você tem uma escolha aqui, qual que você quer escolher de presente? Ah, não, desculpa, só tem uma opção. Pum, mesma coisa. Só que no dia seguinte, eles pegaram um grupo e ligaram para esse grupo e falaram assim, boa notícia, você tem outras opções agora para escolher o presente. E por incrível que pareça, eles perceberam que o grupo que foi dado mais opções para escolher teve menos felicidade do que o grupo que só tinha uma opção. Então eles concluíram nesse estudo que mais opção não é sinônimo de mais felicidade. Ao contrário, mais opção é sinônimo de dúvida e dúvida tira a felicidade das pessoas. Então Dá o medo de fazer escolha que não foi a melhor escolha, de você perder ao invés de ganhar, né? Tem um nome isso, né? A gente tem 2 nomes que a gente ouve falar na neurociência, que é FOMO, né, que é Fear of Missing Out, que é medo de perder algo, coisa. Mas tem a FOBO,
Fear of better option, que é o medo de ter uma opção melhor. Então as pessoas ficam com medo. Rapaz, será que é essa mesma melhor opção que eu tô tomando? Será que... Aí elas adiam. Mas sobre produtividade, Paty, o que eu quero falar é... Cada vez mais as pessoas estão vivendo uma vida distraída. Cada vez mais as pessoas chegam no final do dia e não é porque querem. Cada vez mais as pessoas entram no seu celular. Eu aposto que quem nunca, Five, entra no seu celular para ver uma mensagem de WhatsApp que era importante e quando abre, como já estava no Instagram... A navezinha brilhou, abduziu a pessoa. Ela foi lá, botaram um chip nela e aí ela volta. E aí ela dá aquelas 5, 6 roladas para cima... No mínimo, quando ela não fica mais tempo... Aí ela se dá conta, né? Tem até um meme que circula na internet do cara olhando o Instagram dele, rolando assim. Ele, o que eu vim fazer aqui mesmo? Aí olha o amigo... É um meme, né? Atropelado no chão, fala, caraca! Aí liga, por favor, meu amigo foi atropelado, né? Então, o cara, ele é abduzido. Então, no mundo de distração, produtividade é uma batalha de foco versus distração. Quanto mais foco e menos distração, mais produtivo eu sou. Você acredita que esses dias, assim, eu tenho a força do foco a meu favor. Eu tenho a força do foco a meu favor. Você sempre foi uma pessoa extremamente focada. Muito focada, não tenho problema da abdução. Mas eu me peguei essa semana passada, super recente, com isso aí, de pegar, de olhar uma mensagem para resolver alguma coisa, para entrar no Slack para alguma coisa. Quando você deu conta? Quando eu entrei por uma coisa e estava fechando o Instagram. Eu tava me encaminhando rios. Aconteceu exatamente isso, de tipo, cara, chegar sem perceber, e aí eu cheguei ali no Instagram e daqui a, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 minutos, eu tava caindo em mim e dizia, oxe, o que eu tô fazendo aqui? Quando é 1, 2, 3, 4, 5 minutos, que para muitas pessoas é quando é 10, 15, 20, 30 minutos e ela se dá conta. E aí isso aconteceu 3 vezes no mesmo dia. Eu falei assim, cara, isso tá acontecendo comigo. Aí eu até comecei a procurar aplicativo para bloquear no Instagram e tal, não sei o que, vou fazer isso. Mas eu fiz uma coisa simples nesse momento. Eu peguei. Primeiro que eu me percebi, eu disse assim, não, eu tô caindo nessa abdução, Tô sendo abduzida sem perceber pela distração. Sem perceber, porque aí dá exatamente esse efeito, que aí você faz, pô, aí eu voltei, né? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui? Você já caiu nessa, Five? Responde pra gente aqui nos comentários. Troca com a gente, conversa com a gente, Five. Você já aconteceu? Bota assim pra gente assim, já fui abduzido. Linguagem nossa, quem olhar nos comentários não vai entender nada, mas... A gente vai. Já fui abduzido pelo Instagram ou por uma rede social quando eu não entrei no celular para isso. E aí? Sabe o que me ajudou? Na primeira... Que foi uma coisa que eu fiz nesse dia. O Instagram, ele fica na primeira tela do meu celular. O iPhone ele tem várias telas. Quando abre, tá ali, junto com o WhatsApp, junto com as várias coisas. Aí eu peguei, eu disse, deixa eu botar esse bicho aqui pra segunda tela. Deixa eu tirar da minha frente, porque eu tô chegando aqui sem ter consciência. Eu passei pra segunda tela. Rapaz, melhorou muito. Voltei a entrar e sair naquilo que eu queria. Olha que incrível. Isso tem um nome, chama gestão do atrito. Né? O que é uma gestão do atrito? Você aumentou o atrito para acessar aquilo que você não quer. Gestão do atrito eu diminuo o atrito para aquilo que eu quero e aumento o atrito para aquilo que a gente no último podcast falou muito sobre a história da fruta. Colocar a fruta no lugar certo da geladeira. Isso é gestão do atrito, diminui o atrito para acessar a fruta. Aumenta o atrito para acessar, olha só que loucura. Uma coisa simples, né? Simples, você só passou o Instagram. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de técnicas inusitadas para aumentar a produtividade. Por quê? Porque quando eu começo, a produtividade, ela é mais ou menos assim, ó. É como se a minha vida fosse um quebra-cabeça e todo dia da minha vida eu pego uma pecinha do quebra-cabeça da minha vida. Só que algumas pessoas que têm capacidade produtiva, elas não pegam uma peça do quebra-cabeça da vida, elas pegam uma mãozada de peça do quebra-cabeça. E o quebra-cabeça se forma muito mais rápido. Em contrapartida, tem pessoas que às vezes passam o dia inteiro e não pegam nenhuma peça para montar o quebra-cabeça da vida delas. Então, às vezes, elas olham assim e falam assim, caramba, bicho, esse quebra-cabeça não monta, eu não resolvo a minha vida financeira, eu não resolvo a minha vida profissional, eu não sou promovido, eu não monto o raio da empresa que eu queria, eu não consigo ter a profissão que eu desejo, eu queria viver de coach, mas não fiz nem a minha formação em coach ainda. Então, eu queria que a minha equipe fosse mais produtiva, mas eu não consigo. Então, quando eu pego técnicas inusitadas, talvez a inusitada, que é o que a gente vai trazer hoje, funcione para você. Incrível. É isso que a gente vai fazer. Vamos para a primeira? Aham. A primeira técnica, e aí
não tenta adivinhar, tá, Five? Ouça até o final. Ouça até o final. E é óbvio que eu deixei a melhor por último, para você ficar com a gente até o final. E é óbvio que vai ter uma senha na última para saber se você chegou até aqui. A melhor é de 5 segundos? Não, a melhor é a última, que não é de 5 segundos. É uma baseada em neurociência. Já ouviu falar em ciclo circadiano? Sim. Então, ela não é baseada também, no já ciclo... aqui no podcast. Ela não é baseada no ciclo circadiano, mas ela é baseada numa outra coisa que você vai ver que tem a ver com o ciclo circadiano, que é como o nosso corpo funciona. Já estamos curiosos. Já estamos curiosos. A primeira é técnica Pomodoro invertida. Vou explicar. O que é a técnica do Pomodoro? Acho que o Five, que é das antigas aqui, já ouviu falar, mas ouve só pra gente explicar o que é invertida. A técnica do Pomodoro, ela não é um cara chamado Pomodoro que inventou. Na verdade, ela chama Pomodoro porque quem inventou a técnica usava aquele tomatinho de cozinha. Então ele botava 25 minutos, o troço ficava... Tem um barulhinho assim, não tem? E aí quando ele... E ele ficava 25 minutos focado. A cada 25 minutos, ele descansa 5. E depois faz outro Pomodoro de 25, descansa 5, 25, descansa 5, e depois de 3 ou 4 Pomodoros, ele descansa um tempo maior, de meia hora ou até 1 hora descansando. Esse é o Pomodoro. Por que o Pomodoro tende a funcionar? Porque o nosso foco, ele tende a não ser contínuo. Então eu fico 25 minutos, 25 eu consigo ficar. E aí descanso 5. O que é o Pomodoro invertido? Olha que loucura. Pomodoro invertido é trabalhe 5 e descanse 25. Sério? Sério. Agora tem explicação neurocientífica pra isso. Porra, aí você fala, pô, não vou produzir, essa eu gostei, né? Vai ter gente falando assim, porra, essa eu quero. Vou meter 5 minutos de trabalho e 25 no Instagram. Qual é a teoria? Tem uma lei, e você conhece essa lei, Paty? Chama Lei de Emmett. Lei de Emmett. Emmett é uma escritora chamada Rita Emmett. E qual é a Lei de Emmett? É incrível a Lei de Emmett. Todo mundo já passou por ela. A Lei de Emmett pressupõe que ficar pensando no que eu tenho que fazer dá mais trabalho, muitas vezes, do que a própria tarefa em si. Vou dar um exemplo. Eu não sou um cara organizado naturalmente. Não veio no meu código-fonte ser um cara organizado. E aí, quando eu tenho que dar a documentação do imposto de renda no final do ano para a contadora, eu sempre fico assim, caraca, bicho, tem que parar para achar aquela documentação. E às vezes eu fico assim, 3 semanas enrolando para ir na documentação, imaginando o trabalho que vai dar. Por exemplo, esse ano, minha linda, eu não demorei um Pomodoro de 25. Para fazer. Por quê? Porque as instituições financeiras estão cada vez mais fáceis para você pegar os documentos. Cara, eu peguei a lista da contadora, fui. Deu muito mais trabalho. Mas quantos Pomodoros que você usou se martirizando que ia ter que fazer isso? Essa é a Lei de Emmett, que dá mais trabalho eu me preocupar e adiar do que propriamente resolver. Fazer, né? Então, o que é o Pomodoro invertido? Qual é a hipótese do Pomodoro invertido? Hipótese, para quem não é da ciência, né? A hipótese é quando eu penso assim, cara, é possível que isso aqui aconteça. Aí você vai testar aquela hipótese para ver que aquilo faz sentido. Qual é a hipótese? A hipótese é que quando você trabalha 5 minutos, você quebra a lei de Emmett. Então, ao invés de você parar 5 minutos depois, você continua. Porque você já quebrou a lei de Emmett. É tipo assim, cara, eu vou sentar 5 minutos. Te dá coragem para aquilo que você não tá tendo, porque são 5 minutos. 5 e aí, eu faço. Quando você estiver lá... você vê, já peguei o primeiro, já vou montar esse negócio todo. Esse Pomodoro invertido é a junção de 2 leis. A lei de Emmett com aquela lei do cachorrinho. Ah, legal. A lei do cachorrinho é muito boa. Não é? É, pode ser, dá pra falar. Quer que eu lembre pra eles? A lei Lembra. do cachorrinho. Essa é uma técnica de liderança, na verdade. Mas pode ser usada aqui. Né? Aqui nos Estados Unidos, o brasileiro imagina que quem vem morar nos Estados Unidos vai morar na Disney. Né? Muitos brasileiros, não todos. Eu imaginava, vou pra Disney, vou morar na Disney. Só que quando você chega na América, pro americano médio, vamos chamar assim, ela é uma vida muito mais desafiadora. Assim, o sistema exige que você tenha uma vida mais produtiva do que a vida do Brasil. Mais organizada, organizada. Com mais processos, você bota o lixo pra fora, Pra você dar conta da vida aqui. Pra dar conta da vida aqui, né? Pra quem tem uma capacidade no Brasil de ter, por exemplo, uma funcionária do lar, aqui dificilmente vai conseguir, porque não existe, não é uma oferta de serviço aqui. Não faz parte da cultura. Isso. Então você tem que ser produtivo. Então, vender um cachorrinho para uma família americana era sinônimo de mais trabalho. Tá doido? Já faço isso, eu corto minha grama, eu faço não sei o quê. Cachorrinho? Não. Aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, fazer o seguinte, você leva o cachorrinho, fica 30 dias com ele,
E aí, se você não quiser mais, você me devolve. Cara, qual é o ser humano que consegue ter um filhote de cachorro 30 dias dentro de casa e querer devolver? Já tem nome em 30 dias. Já dorme na cama, já lambe seu rosto, já faz tudo, mas já é o dono da casa, né? 30 dias é mais fácil você foi embora da casa do que o cachorro, né? Então, essa era uma técnica que eles usaram. Então, o que a Paty está trazendo? Está trazendo que, de forma adaptada, quando eu sento... Não, senta aí 5 minutos para trabalhar. 5 eu aguento. E quando você se deu conta, você já está fazendo, ultrapassou a lei de Emmett. Então, muito aqui legal. É o Pomodoro invertido, com a ideia de que você ultrapasse os momentos mais difíceis. E deve ter uma indicação do melhor momento para usar aí, o Pomodoro invertido, né? Não queima minha largada, que eu tenho uma outra... Vai ter uma técnica para essa. Vai ter uma técnica para essa. Porque, para variar, a Paty não sabe quais são, a gente está conversando em tempo real, o que só merece uma salva de palmas para a Paty, que participa do podcast sem saber do que vai ser, e é incrível em todos os podcasts. E aí, Paty, então, é como se fosse a história da corrida, né? Para terminar essa primeira técnica, todo mundo fala qual é o passo mais difícil da corrida. Para fora o primeiro para fora de casa, né? Então, quando eu dou o primeiro para fora, esse é o primeiro, os primeiros minutos da corrida, você tem todas as ideias, por que você vai... Não, hoje não. Cara, comecei mal, dormi mal, meu tênis está machucando, acho que eu tô com uma dorzinha na panturrilha. Os primeiros 5 minutos de corrida, você quer dar 20 desculpas para desistir. Depois vai embora. Passou daquele comecinho, depois você vai embora. Então, essa é a ideia da técnica do Pomodoro invertida. Gostei. Gostou? Gostei. Vamos para uma outra inusitada? Vamos. É o método de produtividade em 2 minutos. Essa é uma técnica que eu confesso para você, Five, que não é a que eu mais gosto. A primeira eu gosto, porque vai ajudar muitas pessoas a romper a lei de Emmett. A segunda, eu não gosto muito. Uma vez eu atendi um cliente em coaching, ele me procurou porque estava tendo dificuldade com produtividade. E ele tinha um problema, porque no caso dele, ele praticamente só usava essa técnica. Então, essa técnica ela é boa num determinado cenário, eu vou explicar qual é. O que é a técnica de 2 minutos? É que tudo que surja para você, que demora até 2 minutos, resolva na hora. É uma grande técnica, porque o que acontece com muitas pessoas? Elas olham o problema, pensam assim, cara, porra, vou resolver isso aqui depois. E bota como não lida no WhatsApp, ou bota na caixa de e-mail como não lida, ou anota num papel para fazer depois. Então, o tempo de fazer a gestão daquela tarefa, ela é maior do que o tempo de fazer a própria tarefa. Maior ou igual, né? Ou igual, ou muito próxima de fazer a tarefa. E existe um problema. O cérebro, ele tem uma capacidade de lidar com uma quantidade máxima de informação. Quando a capacidade fica muito grande, ele fica overwhelmed, né? Ele fica sobrecarregado. E aí, quanto mais decisão eu adio, eu vou criando um banco de decisões para tomar e aquilo fica muito pesado, eu já não quero mais lidar com aquilo. Então, qual que é a técnica? Tudo aquilo que demandar até 2 minutos para resolver, resolva na hora. Né? É encaminhar um documento para alguém? O documento está na tua mesa? É só pegar, bater a foto e mandar? Manda na hora. O famoso se livra disso logo. É isso. Né? Para que eu vou deixar esse trem para depois? Né? Se livra disso logo. Mas, Jerônimo, quando que isso se torna ruim? Quando uma pessoa tem tanto mosquitinho que passa o dia matando mosquitinho e nunca chega no que importa. Então, esse cliente, quando chegou para mim, ele passava o dia matando mosquitinho. E ele dizia para mim assim, caraca, Jerônimo, eu nunca consigo fazer tal coisa grande na minha empresa. Ele era o CEO da empresa dele, nunca consigo fazer tal coisa, nunca consigo fazer tal coisa. Por quê? Porque ele aprendeu essa técnica, que é incrível, diga-se de passagem, só que no caso dele como CEO, como chegava muita coisa, ele entendia que tudo que chegava que era até de 2 minutos, ele tinha que matar na hora. E passava o dia matando os mosquitinhos e nunca enfrentava o dragão que ele tinha que enfrentar para poder vencer aquilo ali. Então, veja, a vida, Five, não é um disjuntor de liga e desliga. A vida é um dimmer, onde eu tenho que achar o ponto que é adequado para mim. No caso desse meu cliente em coach, ele virou o dimmer todo pro lado do 2 minutos. E aí começou a fazer merda. Por outro lado, tem gente que tá com o dimmer lá do outro lado. Só vai acumulando as coisas para fazer depois. Só que aquele monte de coisa, 70%, 80% talvez pudesse ter sido feito na hora. É incrível, né? Como tudo precisa de uma variedade, assim. Tipo, é como se alguém tivesse ouvido que fruta faz bem. E aí ele come só fruta. Só fruta. Só fruta. Não, eu como só fruta, porque fruta faz bem, porque fruta tem fibra, eu como só fruta. E aí ele vai ficar
cara, descompensado de todas as outras coisas. Será? Nem sei. Eu peguei a tua love e fiquei curioso agora. Será que realmente... Cara, fruta não tem proteína. Fruta é muito rica em açúcar. Claro que tem a parte de fibra. Eu não sou nutricionista, eu não trabalho com nada disso. Mas eu fiquei curioso de verdade, assim. Eu realmente fiquei curioso. O que aconteceria com a pessoa que só comesse fruta, né? Eu acho que... Mas beleza, eu peguei a lógica. Não daria bom. Tipo, isso. só comer água. carne. Pronto, água. Se eu só comer carne, mais nada Beber também. água faz bem. Aí a pessoa bebe água pra caramba. A gente teve um caso da mulher que bebeu... Achou... Tão preocupada de beber água, passou a beber 14 litros de água por dia. Exagerou. E faliu o rim. Enfim, ela realmente morreu, segundo a história, porque ela tinha bebido água demais. Peguei a lógica. Né? Peguei a lógica. Então, tá certo. Não é nenhuma coisa, nem outra. Né? Tem que achar onde no dimmer você funciona. Vamos pra terceira? Qual a terceira? A terceira, cara, ela é baseada numa lógica. Eu preciso trabalhar isso pra gente entender. Há uns 30 anos atrás, em termos de neurociência, como é que a gente estudava o cérebro de uma pessoa? A pessoa morria, eu abria, né, a caixa craniana da pessoa, pegava o cérebro dela, fatiava o cérebro dela, fininho, e botava ali para olhar no microscópio, nas lâminas e no microscópio, e aí assim eu estudava o cérebro. Só que a magia do cérebro não é a massa dele. A magia do cérebro é ele funcionando, né? Ele faz trilhões de operações simultaneamente. É surreal, né? Então, o cérebro é, sem dúvida, não existe um computador que chegue perto de simular o que um cérebro faz. E num negocinho, numa massa assim, gelatinosa, cheia de atividade elétrica, numa velocidade absurda, pra gente estar compreendendo o que a gente está falando nesse podcast, é uma pancada de operação. E tudo isso, eu não consegui enxergar o cérebro em funcionamento, que é a grande magia do cérebro. Com o avanço das tecnologias, eu comecei a conseguir enxergar o cérebro em funcionamento. Então a gente consegue falar para a pessoa assim, bota ela numa máquina apropriada de exames, só que organizada para uma pesquisa, e fala, cara, faz um exercício de matemática. E eu comecei a perceber o que acontece no cérebro quando ele está fazendo exercício de matemática. Que avanço, hein? Que avanço. Sair de cortar a carne para ver funcionando ali, né? É isso. Teve um experimento que mostra o cérebro da mulher enquanto está tendo um orgasmo. Olha que loucura. O que acontece no cérebro da mulher durante um orgasmo? E sim, eu me perguntei, caraca, bicho, a mulher conseguiu ter um orgasmo dentro da máquina? Sim. É mesmo. Eles descobriram numa mulher que tinha facilidade de ter orgasmo, puseram numa máquina e não, a máquina não está à venda, a máquina não resolve o problema, ela foi feita e aí se entende toda a explosão de atividade elétrica que acontece no cérebro da mulher durante o orgasmo. Então, tudo isso só é possível sentindo dor, sem sentir dor, fazendo exercício de matemática. E aí, o que se descobriu, Paty? Isso, para mim, é uma das maiores revoluções. Quando eu visualizo algo, o meu cérebro acende. Por que acende? Acende porque tem atividade elétrica. Então, quando eu tô... Literal, é uma atividade elétrica no cérebro, e aí a parte que está tendo atividade elétrica fica iluminada no exame. Então, eu comecei a perceber, que eu digo, os pesquisadores, que quando eu visualizava algo, eu acendia as partes do cérebro muito parecida como se eu estivesse fazendo. Então é como se o cérebro, né, guardado as devidas proporções, é como se o cérebro não soubesse identificar o que é real do que é imaginado. E quando eu imagino algo acontecendo, eu tenho as mesmas conexões neurais, acende, gera atividade elétrica como se eu estivesse fazendo. Então, qual é a terceira técnica? Se visualize completando a tarefa. Então, olha que interessante. Então, eu tenho que fazer uma tarefa que parece grande. Aí eu paro por um instante, documento para a contadora para o meu imposto de renda. Vou visualizar. Aí eu visualizo. Tudo pronto, organizado. Enviando. Cara, entregando 10 dias antes. Vai me dar um bem-estar. Eu vou sentir tão bem que eu vou querer fazer aquilo. Então, porque a dopamina que vem daquilo, o neurotransmissor gerado para aquilo, me dá o desejo de fazer. Que massa isso. Então, qual é a técnica completamente inusitada? Se imaginar fazendo aquilo. Quando você volta para as Olimpíadas, a gente acabou de ter as Olimpíadas, né, na França, teve um atleta, e isso é feito por vários atletas, é um vídeo muito legal, né, que é embaixo ele imaginando ele fazendo a prova no cavalo de alças, ginasta, e em cima ele fazendo de verdade. Então, você vê ele ali imaginando a prova todinha e em cima a prova acontecendo de verdade. Massa. Então, primeiro ele imagina. Pilotos de Fórmula 1... Nossa, que massa, eu me arrepiei. Não é? Pilotos de Fórmula 1 como Leclerc, ele é um dos pilotos que imaginam a prova todinha acontecendo
Ele passando marcha, ele imaginando a prova todinha acontecendo na cabeça dele para gerar conexão neural. Então a gente está usando uma técnica de atletas olímpicos, de pilotos de ponta de Fórmula 1 para conseguir realizar a nossa tarefa. Adorei essa técnica. Então imagine concluindo a tua tarefa, por maior que ela seja, por mais chata que ela seja, você vai sentir o bem-estar da entrega e vai se sentir motivado, fomentado a fazer aquilo. Que massa, Ó, que massa. Eu agora vou me imaginar você lendo os... comentários do Five? Já aconteceu. Olha aí como é que funciona. Tá vendo que funciona? São os comentários desses Fives mais lindos do Brasil. Rapaz, do Brasil e do mundo, porque tem Five fora do Brasil. Aqui, só pra falar, a gente tá batendo recorde esse podcast, hein? Esse é o podcast rapidinho, hein? Produtivo de 2 minutos. E rapidinho. Ó, o comentário da Tabata Ferreira trouxe aqui, ela falou, curtida 928. Opa! Five do Peru. Morei 25 anos no Brasil. Chupa, Paty. Falou Five do Brasil. Do Brasil, primeiro Five do Peru. Mundo, do mundo, pô. Morei 25 anos no Brasil, hoje moendo na minha terra e matando a saudade com vocês. Aí, ó que bonitinho como ela termina o comentário dela. Sois 5. Sois 5. Que bonitinha. É Five, sois 5. 5 do Peru. Se você é de outro país neste momento, bota pra gente de onde você é, pra Chupa Paty. Bota aí de onde você tá ouvindo esse podcast. Ixi, Maria, eu fiz uma confusão. Só não foi da Tabata, esse foi da Farita Garcia. Não tá? foi a Tabata que falou isso. Sois 5, Farita Garcia. Sois 5, Farita Garcia. A Tabata falou outra coisa que eu falei agora. A Tabata falou o seguinte, ó, estudo para concurso e a melhor decisão que tomei foi desativar todas as notificações de aplicativos. Incrível. Vejo as aulas e leio os PDFs pelo celular nos momentos de ócio no trabalho e caminho até chegar nos lugares. E agora, nada mais tira o meu foco. Amando ser Five, está mudando a minha vida e o meu autoconhecimento. Curtida número 103, beijo e vamos. Comentário completo, né? Tô amando esses comentários com o número da curtida e você? Rapaz, é o recorde até agora, né? O 103 foi o menor que eu já vi até agora. Né? Eu acho que foi, viu? Incrível. Eu fico imaginando a pessoa curtindo, vendo o número dela. Que legal. Um comentário aqui da Rafaela Tanásio. Ela fala, celular é chupeta de adulto, só voadora, né? Ela trazendo aqui. Eu cada vez mais... Você vai me ver aqui, Five, em qualquer lugar onde eu estiver, lutando contra esse mal. Eu diria que você que é um profissional da saúde, você precisa comprar a briga. Celular é um problema de saúde pública. Entenda isso. Celular atua num sistema muito próximo da droga, do vício, gerando microcargas de dopamina ao longo do dia, cada vez mais. É impressionante, Paty. Claro que é uma amostragem não científica, né? Cada vez mais eu vejo jovens aqui nos Estados Unidos dirigindo com o celular. Adultos também, Adultos também, jovens, adultos, mas especialmente jovens dirigindo com o celular na mão, literalmente. Eu já vejo gente que coloca o celular encaixado no volante e dirige olhando aqui, olhando lá. Não sei como tá no Brasil agora, né? A gente vive nos Estados Unidos, mas é desesperador. Pessoas andando na rua, a pessoa não consegue parar no sinal sem olhar o celular, não consegue ir ao banheiro sem olhar o celular, não consegue andar do caixa do mercado ao carro dela para botar compra no porta-mala sem olhar o celular. As pessoas não conseguem acordar sem olhar o celular. Realmente, o celular é um problema de saúde pública. Chupeta de adulto, cada vez pior. E a Mônica Freitas concorda, botou chupeta de adulto. Nunca vi uma definição tão certa. Jerônimo e Paty, vocês estão colocando um espelho na minha frente. Hoje me vejo e vejo que tenho que mudar quase tudo na minha vida. Cara, esse é o primeiro passo, Mônica. Parabéns. Parabéns por isso. E o comentário do Dárcio Chaves... Algumas pessoas vão passar a vida, Mônica, sem se auto-perceber. E ainda vão chamar isso de destino. Então, parabéns por você se auto-perceber e ter a chance de mudar o caminho da sua jornada. E o comentário do Dárcio Chaves, ele falou, fala Jerônimo, fala Paty, sou Five desde 2016, quando comecei uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. De lá pra cá, tive inúmeros mentores passando pela minha vida, todos muito relevantes e que me ajudaram muito. Mas o único que eu permaneço ouvindo dia após dia, mês após mês e ano após ano é esse cara aí, que eu vi sem barba, com barba e agora com a barba grisalha. Obrigado pela sua integridade, coach. Que coisa incrível, cara. Você tem me visto envelhecer aqui no podcast. Com orgulho, 2016 eu tinha 42
22 anos, estou com 50 agora. Não tínhamos nem podcast, Não tínhamos nem né? podcast nessa data, só gravava os vídeos, né? E é engraçado, né, Paty, que as pessoas falam assim, caramba, Jerônimo, você teve sorte, né? Você teve sucesso como coach da noite pro dia. Falo, sem dúvida, da noite pro dia. Só que entre essa noite e esse dia foram 12 anos trabalhando como coach profissional. Eu me formei em 2012 e trabalho de forma séria desde 2012 atendendo como profissional. A nossa formação ela foi criada em 2017. Eu não criei a formação da noite para o dia. Foram 5 anos atendendo profissionalmente até masterizar a forma como eu atendia como coach. As pessoas queriam muito que eu ensinasse elas a minha metodologia de gerar resultado como coach. Porque coaching, que é a metodologia, ING, coaching, é a metodologia. Coach é o profissional, sem o ING no final. Coaching é a metodologia. As pessoas queriam, eu quero ser coach com a sua metodologia, Jerônimo. Em 2017 eu formei a primeira turma. Já estamos na turma 74, 75. Né? A 74 já teve, se eu não me engano, ou vai ser a próxima agora. Né? 74 turmas formadas com alunos em mais de 26 países. Não é uma modinha, né? Se é uma modinha, tá demorando para sair. Então, se você quer ter uma profissão séria que te permita trabalhar de onde você quiser, mas se você quiser charlatanismo, não venha para essa profissão. Mas se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo um link para você. Eu não sei quando esse podcast vai no ar, Paty, mas vai ter uma aula chamada A Melhor Profissão do Mundo, onde eu vou ensinar o que eu fiz e o que qualquer pessoa pode fazer para se tornar um coach profissional, de coach levado a sério, respeitado no mercado, para fazer renda extra ou até para fazer uma transição de carreira. Vou te ensinar o passo a passo para isso. Então tem um link aqui embaixo, veja lá se está disponível. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas é bem possível que ainda dê tempo de você assistir esse treinamento. Link está aqui embaixo. Incrível. E ele fala aqui, para terminar, só passei para agradecer mesmo, pois se eu for falar tudo que você mudou na minha vida, haja comentário. Sabe que foi uma transformação estratosférica. Obrigado por me dizer isso, cara. Você não tem noção do quanto isso é válido para mim. E posso trazer a frase desse podcast? Qual foi a frase desse podcast? Ó, a frase, eu trouxe aqui a Michele Bastos, que ela trouxe essa frase, muitas pessoas falaram também. Antes dela falar a frase, ela fala, sua curtida 140... vai cuidar da sua vida. Parece grosseria, mas é muito real. Cuidar da própria vida é fundamental para o progresso. É isso. Pergunta do Five aqui, ela traz o seguinte, é uma Five. Olá, querido casal, sou Five CNC, curtida 1400. Opa! Vocês não mudaram só a minha vida, mas de toda a minha família. Ouvimos seus podcasts na academia, eu e meu marido, e na turma das 5 da manhã, pois foi a forma que encontramos na atividade física de fazer caber na nossa mala. E com isso veio mais saúde, mais alegria, disposição, união e cumplicidade. Obrigada por tanto. E a pergunta? Tenho muita vontade de estudar para ser coach, mas tenho a sensação que eu preciso ter sucesso em várias áreas da vida primeiro para ser exemplo ou cartão de visitas para meus clientes. O que preciso para começar uma carreira de sucesso como coach? Moro nos Estados Unidos também, estarei no Comando da Revolução e não vejo a hora de ver vocês de perto. Que massa que você vai estar lá no Comando da Revolução. Ó, vou direto ao assunto, entenda isso de uma vez por todas. Coach é um cara que domina o método de gerar resultados nas pessoas. Então, o que um coach profissional faz é fazer as pessoas serem melhores do que elas são hoje. Então, eu não preciso ser melhor que o meu cliente. Eu preciso saber fazer o meu cliente ser melhor do que ele é hoje. Então, entenda, eu já ajudei muitas pessoas a emagrecerem e entendo praticamente nada de dieta. Mas eu sei fazer aquela pessoa ter resultado. Ah, Jerônimo, você já foi coach de pessoas que têm uma empresa maior que a tua? Muito maior do que a minha. Já fui coach de empresários que tem uma empresa que vale 10 vezes mais do que a minha. E eu não preciso ter uma empresa maior do que a dele. Eu só preciso saber fazer esse empresário ter mais resultado do que ele está tendo hoje. Então, o coach é um profissional especializado que sabe fazer as pessoas terem mais resultado do que elas têm hoje. Agora, o que é a grande magia da vida? Quando você se torna um coach profissional, você aprende um método que você pode aplicar em você mesmo. Então, naturalmente, a tua vida vai evoluir quando você se torna coach. Então, pare com essa palhaçada, faça a nossa formação em coaching e lá você vai não só aprender um método para gerar resultado na vida dos outros, mas também na sua própria vida. Me lembrou aquela aluna que teve no Profissão Coach ao vivo agora em 2024, que ela falou que a frase que mais mudou a vida dela foi essa mesma pergunta que eu respondi para ela, se eu não me engano, em 2017. Que ela falou assim, eu queria ajudar as pessoas a terem tal coisa, mas eu ainda não tenho esse resultado na minha vida. E eu disse exatamente isso para ela. Você não tem que ser melhor do que o teu cliente, você tem que
que saber fazer o teu cliente ser melhor do que ele mesmo é hoje. É isso que tem valor. Gerar resultado na vida do seu cliente. E o coaching vai trazer uma metodologia para você conseguir fazer isso. Tem cardiologistas maravilhosos que estão obesos. Cardiologistas maravilhosos e sedentários. Cardiologistas maravilhosos, né? É tão estúpido quando a pessoa fala assim, esse coach que não teve nem resultado na vida dele quer me ajudar a ter resultado na minha vida. É a mesma coisa que falar assim, esse cardiologista, o cara é o melhor cardiologista que tem, estudou em Harvard. Mas ele não faz atividade física. São duas... Deveria fazer, mas são duas coisas completamente diferentes. Não confunda a vida pessoal do profissional com a capacidade que ele tem. Então, vá ser coach, você só precisa ter uma metodologia para isso. Você consegue até entrar na turma 74 ou 75, que eu tô na dúvida qual que é a próxima aí, Eu também tô nessa dúvida agora. Agora sim, com as perguntas do pai. Faltam 2, Paty. 2 métodos inusitados e agora é o método de 5 segundos. Um de 5 segundos e o último, que é o melhor de todos. O método de 5 segundos, ele é um método... Eu vou honrar... Cara, vou fazer feito Miguel. Yodudo. Miguelito, um abraço pra você. Eu dudo. Não é possível que tenha uma técnica de 5 segundos que realmente vai ajudar a pessoa. Eu duvido. É um jogo, eu duvido. A gente joga um jogo chamado Cope, né? Cope. Que a pessoa pode duvidar do outro. Eu duvido. E aí, quando a gente joga com o meu padrasto, ele é bonitinho, ele é espanhol, ele com aquele sotaque dele. Eu dudo. Só que ele duda de tudo, né? Tudo ele acha que tá enganando ele. Eu dudo. E aí, Miguel, ganhei. Né? Eu dudo. Bonitinho demais. Você duda? Então, e pior que essa técnica, embora eu já use ela, mas eu vou honrar a fonte. Não tem como. 5 segundos, cara. Eu vou honrar a fonte de quem fala dos 5 segundos. É a Mel Robbins. A Mel Robbins é uma especialista em produtividade, em mentalidade. Já me derrubou, já sei qual é aqui agora. Nos Estados Unidos. E ela defende a teoria que todas as vezes que você conta de 5 até 1, 5, 4, 3, 2, 1 e faz, você impede o teu cérebro daquela batalha que existe no começo da tarefa. Porque quase sempre você não procrastina no meio. Muitas vezes você procrastina no começo dela. Você senta para trabalhar e antes de começar a tarefa você dá uma olhadinha no celular. Então ela defende... É feito fogo, né? O fogo procrastina pegar no começo. Depois ele que pega, vai quase embora. Não pega, Feito né? fogo. Ele vai... Aí depois que ele Essas pega, metáforas são incríveis. ele vai. Vai embora. Fogo de churrasqueira. É isso. Vai no início. Vai no início, demora um pouquinho a pegar, né? Então tá bom. Mas você tá certa, né? Fogo de churrasqueira. E é a mesma técnica que eu ensino aos meus alunos, só que eu ensino com 3, 2, 1 agora, que é de um psicólogo. Então, na verdade, é a mesma lógica. A lógica, o que é? É você treinar o teu cérebro que quando você conta 3, 2, 1 agora, você vai fazer. É como se você treinasse, né? Se a gente voltasse lá no experimento de Pavlov, né? Que tocava o sininho e o cachorro salivava, né? Só de tocar o sininho ele já salivava, ele entende que tocou o sininho, vem comida. E nós, seres humanos, somos animais também, racionais, mas somos animais, né? Então a gente também se treina. A gente se treina, né? Que quando, sei lá, vai chegando em casa, sente o cheiro da comida, a boca saliva, né? A gente tem várias coisas que a gente treina, que a gente vai aprendendo, que quando tal coisa acontece, sinal do recreio, as crianças saem tudo correndo. Então você vai se treinando. É um pouco diferente do que o cachorro salivar, mas a gente pegou a lógica. Então quando eu treino o meu cérebro, quando eu falo 3, 2, 1, agora eu vou fazer, então eu inicio o trabalho da produtividade, né? Para Mel Robbins é contar até 5. Para o 3, 2, 1, o que eu uso para os meus alunos é o 3, 2, 1 agora. E como que eu treino o 3, 2, 1 agora? Você sabe, eu faço isso todos os dias. Como que eu faço? Para entrar no chuveiro frio. Para entrar no chuveiro frio. Então, todo dia eu falo, mesmo que... E agora eu já não tenho mais problema de entrar no chuveiro frio, a não ser em inverno, com temperaturas muito baixas, porque a água fica mais fria ainda. Mas como padrão já não tem, mas eu mantenho. 3, 2, 1 agora e entra embaixo do chuveiro frio. É como se eu dissesse pro meu cérebro, cara, quando eu contar 3, 2, 1 agora, eu faço. Se falou, faça. Então não use isso brincando. 3, 2, 1 agora não. Não brinque com isso. O teu cérebro precisa criar conexões neurais que o 3, 2, 1 agora é para ser feito. É um treinamento, né? É um treinamento. Não tem para onde fugir. Então essa é a técnica de produtividade em 5 segundos. Você conta ou de 5 até 1 ou 3, 2, 1 agora e começa a tarefa. Então, muitas vezes, por exemplo, e aí eu vou dar uma dica. Chupa Patrícia Araújo. Eu posso dar uma dica extra para esses 5 segundos? Claro.
Às vezes, tem dias que a gente está com muita dificuldade de sair da cama, muita preguiça, o dia hoje está difícil. Então, você pode usar o 3-2-1 agora em tarefas diminuídas. Então, às vezes, você fala assim, caraca, eu não consigo sair da cama para trabalhar o dia inteiro, mas talvez você consiga sair da cama. Então, você não precisa pensar em trabalhar o dia inteiro. Então, você fala assim, eu vou contar 3-2-1 agora e vou sentar na beira da cama. 3-2-1 agora, pum, sentou na beira da cama. Agora você está na beira da cama. Agora eu vou levantar e vou até o banheiro lavar meu rosto. Isso eu consigo. 3-2-1 agora, foi o teu banheiro, lavou o rosto. Cara, agora eu vou entrar embaixo do chuveiro. 3-2-1 agora, entrou embaixo do chuveiro. Cara, quando você se der conta, o seu dia já começou e foi embora. Então, você pode usar essas duas técnicas. Usa o 3-2-1 agora, que é a técnica dos 5 segundos, em coisas menores. Que aí você vai vencendo, e aí eu junto isso com uma teoria de um psicólogo canadense, que é o quê? Não é a motivação que gera a ação. É a ação que gera a motivação. E aí o que você faz? Você começa a agir. Você se coloca em movimento, gradativamente a motivação começa a vir e tudo fica melhor. De fato, uma técnica poderosa. Quantas vezes você já não me pegou aqui, Paty, isso sendo vulnerável para você? Inclusive esse final de semana, que eu tava com bastante... Eu tive que trabalhar no final de semana, tá bem desafiador trabalhar. Aí a Paty me pegou aqui fazendo o quê? Organizando correspondência. Eu não conseguia fazer o que eu tinha que fazer, que era muito grande. Mas organizar correspondência eu conseguia. Terminou que a gente estava trabalhando ali na sala, naquilo que era enorme, começando pela correspondência. Então, diminua a tarefa, 3-2-1 agora, começa ela, vai agindo, ação cura, inação adoece. Se você ainda não botou nenhuma frase, essa pode ser a primeira, ação cura, inação adoece. Outra frase que eu falei aqui, Five, não é a motivação que puxa a ação, é a ação que puxa a motivação, né? E se você não tem frase nenhuma, você pode botar o 3-2-1 agora, que a gente já tá uma frase boa demais. Vamos pra quinta e última que eu falei que era a melhor, Paty. Que é a melhor, mais poderosa. A última é uma técnica biológica. Tem algo que você já deve ter ouvido falar, que é o ciclo circadiano. O Five já deve ter ouvido falar. Eu não vou explicar, mas basicamente ciclo circadiano. Não, deve ter ouvido falar uma ofensa, porque ele ouviu aqui em podcasts anteriores. Em vários podcasts. Mas o ciclo circadiano, basicamente, é uma inteligência que existe no nosso sistema, que ele entende as 24 horas do dia. É como se o nosso corpo fosse desenvolvido para que ele se ajuste às 24 horas do dia. Um tal do nosso relógio biológico. É o relógio biológico. Só para dar um exemplo, vai chegando de noite, vai escurecendo, o nosso corpo começa a gerar melatonina, que vai ajudar a gente a dormir, aprofundar o sono. Vai chegando de manhã, o dia vai nascendo, o nosso corpo vai gerando cortisol, para você ter mais disposição. Então, cortisol não é ruim, tá? Ele é ruim em excesso. Vai gerando cortisol, excesso permanente do estresse. Vai gerando, então, o seu corpo vai se ajustando à luminosidade, né? A luminosidade, a luz do sol, a tua dinâmica do seu dia. Só que eu não vou falar do ciclo circadiano. Existe dentro do ciclo circadiano o ritmo ultradiano. Ultradiano? Nunca ouvi falar. Esse a gente nunca ouviu. O ritmo ultradiano. O que é o ritmo? Eu também não tinha até ler essa pesquisa. O que é o ritmo ultradiano? A gente tem, dentro do ciclo circadiano, alguns sprints de energia que duram em torno de 90 minutos. Então, a gente tem sprints de energia que duram em torno de 90 minutos. E aí, não sei se você sabe disso, mas a gente tem ao longo de uma noite uns 5, 6 ciclos de sono que duram em torno de 90 minutos. Então, se você reparar, um ser humano normal, vamos dizer assim, não normal e anormal, no sentido tradicional, na média, ele vai acordar ali umas 3 ou 4 vezes por noite, vira de lado e dorme de novo. Por que ele acorda? Porque terminou um ciclo de um sono. Então ele vai lá, tem aquele sonho, aí meio que acorda, e normalmente se acorda no meio de um sonho, e aí depois você vai, vira, dorme de novo, sono leve, e aí vem todo o ciclo de novo. Então a gente tem esses mesmos ciclos acordado. Então eu tenho 90 minutos de energia e 30 minutos que eu tenho de baixa de energia. É como se eu tivesse picos e vales ao longo de um dia. Então, o que eu preciso fazer nessa técnica? Eu preciso ser um cientista de mim mesmo, que é o que eu ensino aos meus alunos, para começar a entender aonde vêm meus picos. E aí eu começo a marcar os meus picos para que eu tenha, naqueles momentos, 90 minutos de energia. Para depois desses 90, ter 30 minutos livres. É similar ao Pomodoro? Só que é mais... O Pomodoro ele não tem base científica, né, diretamente.
tem porque o seu foco ele é oscilante, mas esse tá ligado a sua biologia. A minha biologia, a biologia de todo mundo. Então, quando eu começo a entender, então, por exemplo, tá no meu livro A Arte de Falar e Fazer, tem pessoas que são matutinas, tem mais energia pela manhã. Então, eu entendo a hora que eu acordo, me organizo para assim que começar o meu dia de trabalho, eu tenho um grande foco de 90 minutos. Depois eu tenho 30. Só que qual é o perigo aqui? Nesses 30, eu preciso botar um despertador para que eu não caia na tentação de ir embora 40, 50, 60 minutos. Então, esses são os ciclos que vão trazer. Aí eu vou trazer uma técnica aqui que isso não está na base científica, mas eu vou potencializar isso. Existe uma técnica chamada Power Nap. O que é o Power Nap? Power de poder e nap é cochilo. É que o nome traduzido para Power Nap é uma parada forte, né? Parece um cochilo poderoso. Só que você usa a tradução a técnica, né, do cochilo poderoso. Pô, e perdeu toda a força do Power Nap, né? O que o Power Nap é a lógica? Você vai entender a conexão de tudo. O Power Nap eu tomo um shot de café expresso, evita aqueles cafés, Five, que fica naquela máquina que fica a cafeteira aquecendo, porque aquilo ali vai oxidando aquele café. O ideal é você tomar um café expresso, feito na hora, né? De preferência expresso de boa qualidade. Vamos dizer que eu tomei um expresso, mas faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Toma um expresso. O pico da minha cafeína, Não tem um expresso aqui em casa, no meu trabalho. Toma um café forte. Isso. O pico da cafeína tende a ser em torno de 20 minutos do bump que a cafeína dá. Então, o Power Nap quer dizer o quê? Você tá destruído, né? Nossa, caraca, comi agora, tô destruído. Aí você mete um despertador, toma um shot de café e bota um despertador para 20 minutos. Você tira um cochilo, não deu um ciclo completo de sono, que seria uns 90, mas você já acorda o quê? No pico da cafeína. Então, uma técnica para otimizar você 90 minutos de produtividade, 10 minutos à toa, toma um shot de café. O shot vai acabar com 30 certinho e você volta pro trabalho. Mais ligadinho. Pega o impulso. Vai tomar uns 4 cafés ao longo do dia. Mas 4 cochilos não, né? Não. São 100 cochilos, não. Né? Só porque toma uns 4 cafés, faz voltar. Eu tô juntando... Não. Aprendi uma técnica de produtividade que eu cochilo 4 vezes ao longo do dia. Não. Eu tô juntando as duas. Então, eu trabalhei 9 da manhã, trabalhei. Tá. Aí, 10h30, parei. 10h40, eu tomo um shot de café para retomar às 11. Aí vou de 11 a meio-dia. Aí vou almoçar e tudo mais. Então, o shot de café, ele toma 10 minutos depois da pausa para ele fazer o efeito com 20, que é a hora que eu volto a trabalhar. Uhum. Não é para cochilar, né, vai? Aí todo dia o Five demitindo, né? Porque todo... Técnica ainda vai explicar como causa da demissão. Aí ele acordado... A explicação, porque passou o dia cochilando no trabalho. Não. Explicou que era uma técnica de produtividade. Vem cá ouvir o podcast Sai da Média. Não é pra cochilar 4, 5 vezes. Presta atenção, Five. E, obviamente, né, Five, se você tem algum desafio de saúde, procura seu médico pra ver se você pode tomar esses shots de café aí ao longo do dia. Tem muita evidência positiva que até um certo número de café evita um monte de doença, faz até bem. Esse foi o podcast número 204 com técnicas inusitadas de produtividade. Inusitadas. Quem chegou até agora, qual é a nossa frase? 3, 2, 1, agora. Boa. Essa é a nossa frase, só vai saber de quem chegou até o final. 3, 2, 1 agora. E eu deixei aqui no link para você, caso ainda dê tempo, o treinamento é ao vivo comigo. Eu vou entregar um treinamento ao vivo para te ensinar o que você precisa fazer para se tornar um coach respeitado no mercado, de coach levado a sério, trabalhando nas horas vagas, sem perder teu emprego, para você ainda conseguir ganhar uma renda extra e, quem sabe, no futuro, fazer uma transição de carreira, trabalhando de onde quiser, sem chefe, com um computador e uma conexão de internet. Um abraço, a gente se vê por aí e... Vamos! Tchau!